Bom dia! O Papo de Gente Grande de hoje é com Gustavo Greco. Ele é fundador e diretor de criação da Greco Design, diretor também da AP Design, palestrante, e a sua agência foi a primeira em Minas Gerais a ganhar um dos prêmios mais cobiçados mundialmente, o Leão de Cannes. E recentemente ele recebeu o Oscar do Design Mundial, o prêmio IF Design Award. E é claro, trouxe o ouro de Munique para o Brasil. Conheça agora a trajetória de Gustavo Greco. Eu nunca me proponho a fazer nada que eu não esteja preparado para aquilo. Eu raramente aceito um convite de supetão por isso, não é porque eu não quero, é porque eu quero entregar o meu melhor sempre. Então, eu quero me preparar para fazer qualquer coisa que eu decida fazer. A minha busca atual é exatamente por isso. Eu faço análise há quase 20 anos, eu acho. Estou agora fazendo um curso de formação de yoga exatamente para me conhecer melhor, entender minha mente melhor. É complexo, assim. Eu me definia, eu também não gosto, acho que quem define a gente são os outros, né? Mas acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa sempre em busca dos meus sonhos, assim. Acho que o que mais me define é isso, uma incansável busca, talvez movida por um certo grau alto de insatisfação que eu tenho, não no sentido negativo, mas de sempre buscar a mudança, sempre buscar o passo seguinte, e principalmente na concretização disso. Acho que eu sou uma pessoa que, acho que boas ideias muita gente tem, acho que o que faz a diferença é conseguir materializá-las, acho que isso me define bem. Eu escolhi o design. Se você parar para pensar que eu fiz um curso de publicidade e propaganda, depois, junto com esse curso, eu fiz um curso de direito, me formei em direito, fiz prova da OAB, sou um advogado criminalista, porque até hoje eu sou advogado, uma coisa que eu tenho, é meu, né? E decidi trabalhar com design. Então, eu acho que essa escolha foi minha há alguns anos e continua sendo a minha escolha. Acho que isso é o mais importante de ser dito. Acho que é uma renovação diária da sua decisão, porque eu também não tenho problema algum em mudar de ideia. Acho que a grande capacidade do ser humano é essa, de poder mudar de ideia. Então, por enquanto, eu ainda continuo escolhendo o design. Quando eu me formei em Direito, eu acabei começando a trabalhar com algumas pessoas da PUC, da publicidade, da PUC, onde eu estudei, e fazendo alguns freelas de criação. Logo em seguida eu montei meu primeiro escritório de design com a Maria Nardi e a Nina Maia, que era a vitamina D. Depois disso eu passei um tempo, acho que um ano, na Estação Primeira de Design, que era o escritório da Márcia Larica, junto com a DNA Propaganda. Depois eu montei um outro escritório de design com a Paola Menezes e a Fabiana Ferrarese, que foi a Designlândia. E desde 2005 eu decidi seguir um caminho que a princípio eu falava que é sozinho, mas não é sozinho, porque eu tenho uma equipe de pessoas que estão comigo há muitos anos e que construíram tudo comigo. Nada do que eu fiz é uma jornada solitária. Então desde 2005 eu tenho a Greco Design sem sócios. Prêmio é uma pergunta recorrente nas minhas entrevistas. É muito claro isso, a Greco decidiu, a princípio foi uma escolha casual, mas hoje a gente investe toda a nossa verba de publicidade, de autopromoção em premiações. Isso tem alguns argumentos técnicos, eu gosto de falar que, é claro, prêmios fazem bem para a autoestima, a equipe fica motivada, a gente sente reconhecido pelo aquilo que a gente faz, mas existem questões muito além disso. Acho que a primeira delas é a importância dos prêmios na divulgação do bom design.
Os prêmios estabelecem padrões criativos, eles deixam claro o que é um bom design. Isso aumenta a consciência das pessoas a respeito da nossa profissão, da importância do design na construção das marcas, dos resultados da empresa, tira o nosso trabalho de um lugar puramente estético e coloca o design como um gerador de resultados mensuráveis. O segundo, que eu acho muito importante, é um endosso técnico que você tem. A maioria desses grandes festivais os júris são compostos dos melhores profissionais da área do mundo inteiro. Então a gente tem um corpo geralmente de 20 jurados, cada um de um país, julgando o que será considerado os melhores trabalhos de design daquele ano. Então, a partir do momento que você tem um prêmio, você tem automaticamente um endosso técnico daquele corpo de jurados. Então, você coloca a sua empresa em um lugar acima do padrão, quer dizer, aquela empresa ela é destacada naquele ano na sua produção criativa. E uma outra coisa que eu acho bem interessante de se falar na questão da premiação é o retorno para o cliente, quer dizer, você volta para ele com um resultado efetivo de que aquele investimento naquela ideia, por mais ousada que ela tenha sido, valeu a pena. Então, acho que a gente tem que tirar o prêmio simplesmente desse lugar da vaidade, da autopromoção. E, claro, a autopromoção é uma coisa fundamental, que eu não sei porque as pessoas têm tanto grilo com isso. Só é escolhido aquilo que é conhecido, não é? Se você não é conhecido, os bons trabalhos não chegam até você. Então, os prêmios são um ótimo caminho para isso. Eu falo que o número de premiações que a gente conseguiu é fundamental para a relevância que a Greco tem no cenário nacional e internacional hoje. Isso, para mim, é muito claro e sem conflito. O design ele sai do lugar de pura alegoria, de pura questão estética e entra fundamentalmente na questão estratégica das empresas e das marcas, né? Pode ser até marca de uma pessoa. A gente começa a participar mais cedo dos projetos, elaborando o processo, participando do processo. A maneira pela qual o designer pensa hoje é um tipo de ferramenta empresarial, que é o design thinking, né? Então, o design saiu desse lugar da solução formal. Antigamente a gente era chamado lá no final, depois que estava tudo resolvido, né? E a gente passa então a compor essa mesa da elaboração dos projetos. Acho que essa é a grande diferença, porque já é sabido e pesquisado, comprovado que o investimento em design traz resultados financeiros para a empresa, né? Tem uma máxima até que a cada dólar investido em design, a empresa tem 5 de retorno. Então, isso é um número, claro, genérico, mas que diz muito a respeito do porquê contratar uma empresa de design. Eu acho que, principalmente no nosso trabalho, o que a gente vem fazendo é deixar esses discursos, essas promessas das marcas tangíveis, né? A gente dá forma, a gente materializa isso para os 5 sentidos do ser humano. Acho que a grande curtição do trabalho da Greco hoje é essa. Os desafios são diários e frequentes. As pessoas acham que em um determinado ponto da sua profissão, tudo é um mar de rosas, todo mundo aprova tudo que você propõe, e não é isso. Os problemas continuam os mesmos, as questões continuam as mesmas, e eu não tenho problema com isso, porque eu acho que esses desafios são fundamentais para o movimento, né? Eu acho que num sentido onde tudo funciona muito bem, nas melhores condições de temperatura e pressão, o movimento é lento. Eu sou movido a isso, a essa necessidade de movimento. E o que me impulsiona isso são essas questões complexas do trabalho, né? Então, eu acho que eles são fundamentais para que um bom projeto aconteça. O co é hoje um prefixo na maioria dos processos, né? A colaboração, a cocriação, a cofinanciamento, eu acho que é um termo da contemporaneidade. A gente na Greco ainda trabalha num formato de uma equipe fixa, mas frequentemente a gente traz para a nossa casa, né, para o nosso escritório, profissionais de áreas complementares. A Greco é muito ligada a isso. A gente gosta de aprofundar no universo, no repertório do cliente. Então, é fundamental que a gente traga muitas vezes experiências de profissionais que não são designers, né? A gente já trabalhou com botânicos, com biólogos, com historiadores, antropólogos, sociólogos,
quando o trabalho nos mostra um campo a ser explorado que não é do nosso conhecimento, a gente sempre traz alguém para essa cocriação, né? E nisso eu acho um grande barato da nossa profissão, que é a transversalidade do design, né? Como que o design consegue perpassar todas as disciplinas sem agressão, né? O design ele passa por tudo isso de alguma maneira e traz para si o conhecimento dessas pessoas que são tão valorosas no processo de criação.